O filme Obsessão chegou dizendo uma coisa bem clara pra gente. Que o Bear, que é o personagem principal, ele não sabe o que é ser amado de verdade. E é justamente sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo de hoje. Oi, eu sou a Guedes, se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue por aqui pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Lembrando que se tu gosta de dicas de filmes e séries e animes que eu tô assistindo no momento, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhuma dica nova. Então vamos lá. O filme Obsessão ele chegou realmente com, literalmente, como se fosse um pé chutando uma porta dizendo assim, cheguei e agora é minha vez de tocar o terror e mostrar pra vocês como é que se faz um filme inquietante, mesmo sendo um filme tão silencioso. Que realmente, assim, eu não tava esperando que esse filme fosse tão silencioso, mas tão perturbador ao mesmo tempo. Porque é aquele filme que não precisa de uma trilha sonora por trás ali o tempo todo. Ele é um filme que ele consegue ser calmo nos momentos certos, só que ao mesmo tempo que ele é muito silencioso, ele te deixa tenso do começo ao fim. É que de fato uma das coisas que eu mais fiquei pensando, que inclusive eu cheguei até a conversar com um amigo meu, e que ele me trouxe esse ponto muito interessante, é que nosso querido personagem principal, que é o Bear, ele não sabe o que é de fato amar, ou ser amado, ou enfim, o amor em si. Porque o desejo dele, né, no momento ali que ele quebra aquele biscoitinho da sorte, aquela madeirinha, né, desejando ali que a Nick o ame, tipo, absurdamente, é que basicamente ele deseja esse amor só pra ele. Ele deseja que ela seja dele, né? E que aquilo ali é uma coisa que, desde o primeiro momento, ele já mostra que ele não entende o que tá acontecendo. Ele não entende os sentimentos dela e que naquele momento a gente percebe uma coisa, que ele não sabe o que é de verdade ser amado. Esse é um ponto muito interessante, até porque a gente realmente percebe uma diferença gigantesca entre ser amado e realmente ter um romance, né? Então, realmente dá uma sensação de que o Bear, na verdade, ele não queria um amor incondicional que a Nick estava desenvolvendo por ele. Até porque o amor que ela estava desenvolvendo não era de fato um amor incondicional, era tipo uma coisa muito mais forte que acabou de fato se tornando uma obsessão amorosa, né? Tipo uma coisa que ela não poderia viver sem e que a vida dela se tornaria tipo de fato tudo em torno dele. Justamente tudo que ela tinha que fazer era justamente estar perto e conviver e grudar o máximo que ela podia do Bear. Sendo que na verdade dava pra ter uma sensação muito esquisita de que desde o primeiro momento ele meio que só queria um romance, uma paixão, digamos assim, platônica que o Bear teve pela Nick, né? Até porque realmente a gente tem de fato também uma cena de amor entre os dois, né? Que os dois estão na cama, só que a gente percebe um distanciamento entre os dois, né? Principalmente da Nick, porque ela não é mais ela naquela cena, mas que realmente a gente percebe uma inquietude gigantesca daquela cena que a gente não percebe uma conexão, mesmo que seja falsa, digamos assim, do Bear. Em nenhum momento a gente não percebe nenhum tipo de conexão amorosa que o Bear acaba desenvolvendo. Ele tem sim aqueles momentinhos ali, tipo um ou outro, que tipo, ele percebe, pô, isso aqui tá legal. A gente não tem isso. A gente tem desde o primeiro momento que ele fala que ele quer que a Nick ame ele, aquele momento de tipo assim, pô, isso aqui tá errado, isso aqui está estranho, não estou gostando disso. É esse o sentimento que o Bera mostra pra gente do começo ao fim. E que literalmente só no final do filme ele tem aquele sentimento de, tipo, vou aproveitar um pouquinho pra ter aquele sentimento de alegriazinho, assim. Tipo, mas foi totalmente fingido, né, no final do filme, mas que realmente no filme inteiro a gente não tem essa sensação de ele ter amado ela de fato. Tipo, a gente tem realmente esse sentimento de que ele não sabia o que era isso e que ele acabou criando meio que isso e transformando ela meio que num monstro, porque de certa maneira, como era uma coisa que ele não sabia o que era, que ele desejava de fato, ele acabou meio que espelhando esse sentimento de dúvida de justamente ser o que é amado para uma pessoa que ele literalmente não sabia o que ele queria. Pois é, foi uma coisa bem triste, mas que acabou acontecendo e ele meio que acabou criando essa falsa ilusão de amor e se tornando de fato uma obsessão para ele mesmo. Então meio que ele foi o monstro da própria história dele. Em nenhum momento foi a Nick. Mas uma coisa que me incomodou muito nesse filme, que é assim, ele literalmente tinha a demonstração perfeita de amor e compaixão e de companheirismo próximo dele junto com esse colega de trabalho dele, que era a Sarah, que teve sim algumas cenas ali, principalmente uma cena ali que ela mostra que ela tá infeliz e que ela gostaria muito de passar na faculdade e tudo mais. A gente percebe uma proximidade gigantesca entre os dois personagens e que basicamente para ele acaba não enxergando aquilo como de fato fosse uma coisa
amorosa, um amor, enfim, sendo que desde o começo do filme todos os amigos deles falam assim, pô, e a Sarah, hein? Será que tu não sente alguma coisinha por ela, hein? Tipo, querendo dar indiretas do que de fato é o amor pra ele. E sendo que meio que ele acaba percebendo isso, meio que no último momento que eles têm contato juntos, que é a cena do carro, que pra mim, assim, aquela cena ali, ela só não foi perfeita, porque pra ser perfeita, os dois teriam que ter fugido dali, e viver feliz a vida e não ter terminado da maneira que terminou, porque foi uma das cenas mais brutais do filme pra mim, e que eu fiquei literalmente de boca aberta por uns 3 minutos depois que a cena terminou, porque eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Pra mim, aquela cena, assim, facilmente poderia ter sido aquela cena que, tipo, uma imaginação fortemente da cabeça do próprio Bear, pensando, pô, se a Nick aparecesse aqui, ela provavelmente faria isso, mas não foi imaginação dele e que realmente acabou acontecendo e que talvez naquele momento ele tenha percebido, tipo assim, pô, talvez isso aqui tenha sido amor e agora não tem mais volta e eu percebi que a Nick não tá sendo nada amorosa. Pô, também se ele não percebesse que ela não tá sendo amorosa naquela cena do carro, eu acho que eu não sei mais em que momento que ele ia perceber que ela não tava sendo amorosa. Mas que realmente foi um filme muito, mas muito perturbador, do começo ao fim. Não vou mentir pra vocês que de fato foi. E digo mais, hein, assim, por mais que o filme realmente tenha aquelas cenas de desconforto pra gente, toda a encenação, principalmente da Nick, mostrando pra gente o lado dela de obsessão dentro de um relacionamento, funcionou muito bem, porque principalmente mostrou pra gente que realmente o que ele tava desejando não era de fato amor e que aquilo ali de maneira nenhuma era amor. Então assim, se a gente já tinha aquela dúvida de tipo assim, pô, será que eu tô afim de ter um relacionamento agora? Esse filme mostrou pra gente assim, ó, você não vai ter um relacionamento agora, porque se tu vai ter um relacionamento, vai ser que nem isso aqui, uma obsessão e tu vai ficar biruta. E então a gente já dá aqueles 2 passinhos atrás de qualquer ideia de relacionamento, porque, meu Deus do céu, aquele filme ali, eu desejo nunca mais ver na minha vida. Não que o filme seja ruim, mas é porque ele é bom demais e mexe muito com a nossa cabeça do começo ao fim. Sem contar que não é um filme fraco, assim, tipo, ele é um filme muito pesado pra gente assistir. Já começa com cenas muito perturbadoras que eu nem vou contar aqui, que envolvem gatos, que a gente pode deixar abaixo, porque realmente é um filme muito pesado e que mexe muito com a gente. E bom, se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, quer ver mais conteúdos desse, eu quero muito saber a opinião de vocês aí. O que vocês acharam aí do filme Obsessão? E qual que é a relação dele com, de fato, amar, né? Porque, mano, não é possível que ele ache que aquilo ali seja amar de verdade. Se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal ainda se não for inscrito, e até o próximo vídeo.